Depois que você tiver cadastrado as aulas e os assuntos que você tem que estudar, a gente tem que informar para a plataforma qual que é a tua disponibilidade de estudos, ou seja, montar a sua rotina de estudos personalizada. Clicando nesse botão aqui, a gente vai ser redirecionado para o menu Rotina de Estudos, que pelo menu lateral a gente pode acessar aqui. Então, para a gente montar o nosso plano de estudos, a nossa rotina, a gente tem que informar três coisas para a plataforma. Quando que a gente vai ter as aulas, ou quando que a gente quer estudar as aulas, quantas revisões por dia da semana a gente consegue fazer de acordo com os nossos compromissos, as nossas atividades, e quando que a gente quer treinar provas antigas. Essa questão de provas antigas é mais avançada, então eu vou ter um vídeo sobre ela lá no tutorial completo, que eu te ensino a cadastrar as provas antigas e como programar ela aqui na sua rotina de estudos. Então, nesse vídeo, que é o que você precisa para começar a estudar, eu vou falar só sobre a rotina de estudos de aulas e revisões. Vamos começar por aulas. Então, a gente já informou tudo que a gente tem que estudar, agora a gente tem que falar quando que a gente vai estudar para a plataforma. E tem quatro formas principais que a plataforma pode programar e planejar as nossas aulas. Onde que você vai ver isso? Em configurações avançadas de aulas aqui. Então, quando você clicar aqui, vai abrir uma janela aqui embaixo e ela vai te perguntar como que a plataforma deve agendar essa sequência de estudos de aulas. E temos essas quatro formas: por aula, por disciplina, grade semanal por disciplina e sequência personalizada. Se você clicar aqui nesse botãozinho de Help, ele vai abrir uma janelinha que te explica certinho como é que cada uma funciona. Se você está seguindo um cronograma de um cursinho, da faculdade, então eu recomendo que você faça o grade semanal por disciplina, que você vai falar cada dia da semana qual que disciplina que você vai estudar. Se você está seguindo um cronograma seu próprio, você tem lá um cursinho online que você vai escolher quando quer fazer as aulas, aí você tem duas opções: ou estudar por disciplina ou estudar por aula. Como que funciona? Por disciplina, você vai estudar uma disciplina daquelas lá por vez. Então vamos supor que você tem matemática, português e história. Então vai estudar todas as aulas de matemática, depois todas as aulas de português, depois todas as aulas de história. Quando que você vai estudar, a gente vai programar na próxima etapa. Se você programar por aula, então ela vai agendando para você, ela vai montar o seu plano de estudos, estudando uma aula de cada disciplina. Então, primeiro vai ser a primeira aula de matemática, a primeira aula de português, a primeira aula de história. Daí, depois que terminar a primeira aula de todas as disciplinas, ela vai para a segunda. Segunda aula de português, segunda aula de matemática, segunda aula de história, e assim por diante. E a sequência personalizada você vai ajustar um formato aleatório e como que você quiser que ela programe, tá? Então, escolhendo essas aqui, vamos supor que a gente escolheu por disciplina ou por aula, então ela vai agendar as suas aulas conforme a programação que tiver aqui. Então, se eu colocar uma aula na segunda e uma aula na sexta, por exemplo, então toda segunda e toda sexta ela vai pegar a próxima aula da sequência e vai alocar aqui. Então aqui você pode ir alterando conforme a sua necessidade, né, conforme você conseguir. E aqui ela já vai te falando, ó, qual que é o último dia de aula que você tem programado, para você saber se você vai acabar o conteúdo antes da prova ou não. É bem simples. Se você estiver seguindo um cronograma de cursinho, que é por disciplina, ou até mesmo se você quisesse programar assim por disciplina, a hora que você clicar aqui, ele vai pedir para você definir a sua grade. Então, por exemplo, ele vai mostrar todas as disciplinas que você cadastrou lá e vamos supor que eu tenha, por exemplo, a aula da disciplina A toda segunda-feira. Então, eu venho aqui na segunda-feira e falo que eu tenho uma aula aqui, salvo. Aí a disciplina B eu tenho aula toda terça e quinta. Então, eu venho aqui e coloco uma aula aqui na terça, uma aula na quinta. E assim por diante. E daí é só isso que você tem que fazer para programar as aulas e ele vai montar a tua rotina, o teu cronograma a partir disso daqui. É bem simples de fazer. E as revisões, conforme você for fazendo as aulas e concluindo as aulas, ele vai gerando uma prioridade de revisões e vai alocando para você conforme tiver aqui. Então, quando tiver infinito, todas as revisões que foram calculadas para aquela data ele coloca, ou você vai ajustando. Por exemplo, hoje eu vou ter aula o dia inteiro e vou trabalhar de noite e não vou conseguir estudar. Então você deixa zerado aqui e nesse dia ele não vai alocar nada para você. Se você estiver achando que, por exemplo, infinitas revisões é muito, você pode diminuir aqui o número de revisões
E toda vez que você for atualizando isso aqui, ele vai recalculando todo o seu plano de estudos. Então vamos supor que essa semana eu vou ter mais compromissos, eu posso deixar menos revisões ou tudo zerado e não vai alocar nada. Semana que vem eu vou ter mais disponibilidade. Então quando começar a semana que vem, eu venho aqui, aumento tudo e ele automaticamente vai alocando todas as revisões para você. Então, basicamente é isso. Depois que você montar a tua rotina de estudos, que é bem tranquilo de fazer, basicamente é começar a estudar. Então, você pode vir aqui embaixo, clicar no robozinho que está atrás do meu rosto aqui e voltar aqui para o início rápido para ir para a próxima etapa, que é basicamente começar a estudar. E eu vou te mostrar como que você começa a utilizar a rotina de estudos. Até a próxima. Então, como a gente tem uma lista lá de aulas e disciplinas cadastradas, quando a gente pedir para a plataforma organizar o nosso estudo por disciplina, a gente vai estudar cada disciplina de uma vez. Então, por exemplo, primeiro vai ser português, todas as aulas de português, depois vai ser matemática, todas as aulas de matemática, e assim por diante. Se a gente fizer por aula,